Imagine uma criatura que se alimenta do medo de suas vítimas e é capaz de tomar a forma do seu maior pesadelo. Não estou falando dos Dementadores, mas sim de Pennywise, o palhaço dançarino. Criado para ser a obra-prima do terror, It é uma entidade com milhares de anos de idade, capaz de tomar qualquer forma, manipular os seus medos mais profundos e devorar a sua pior ansiedade. Essa não é apenas a história de um palhaço assassino, é a história de Derry, um local onde o mal é antigo e invisível. Hoje você vai descobrir como It se tornou o maior horror do cinema, e ainda assim como cada versão, cada detalhe e cada ilusão escondem segredos que poucos conhecem. Salve galera, eu sou Marquinhos Sagas. O primeiro filme de It, intitulado como uma obra-prima do terror, foi lançado em 1990 e era uma adaptação direta do livro de Stephen King e foi lançado como uma minissérie diretamente para a TV. Tim Curry assumiu o papel de Pennywise, trazendo uma versão mais humana, mas ao mesmo tempo sobrenatural e que transformou os palhaços em um símbolo do terror. A produção durou meses e o roteiro buscava condensar a história do livro, mostrando tanto o presente com os adultos quanto o passado com as crianças que formariam um famoso clube chamado Clube dos Perdedores. O orçamento para a minissérie foi de aproximadamente 12 milhões de dólares, um valor modesto até mesmo para a época. Isso obrigou a equipe a apostar pesado em maquiagem, efeito prático e atuações dramáticas para criar momentos inesquecíveis. Mesmo sendo um projeto lançado exclusivamente para a TV, sem lançamentos no cinema, It surpreendeu, conquistou o público, se tornou um clássico cult ao longo dos anos e eternizou o Pennywise de Tim Curry como um dos mais marcantes monstros do cinema. A minissérie foi lançada para a TV dividida em duas partes, mas posteriormente ganhou uma versão em VHS que compilava tudo em um único filme com mais de 3 longas horas de duração. O filme já abre mostrando uma das cenas mais icônicas do cinema, o pequeno George correndo atrás do seu barquinho de papel em uma enxurrada na chuva na cidade de Derry até que ele cai em um bueiro. Ao tentar recuperá-lo, George se depara com um palhaço dentro do esgoto. Ele se apresenta como Pennywise, o palhaço dançarino. Atrai o menino para mais perto dele, então ele revela os seus dentes de predador e ataca o menino com uma mordida. E é aí que a gente começa a acompanhar um grupo que mais tarde vai se tornar o famoso Clube dos Perdedores. Cada um deles já carrega seus próprios medos, traumas e pressões dentro de casa, mas o ponto em comum é que cada um deles começa a perceber coisas estranhas acontecendo, aparições, ilusões e visões que só fazem sentido quando eles começam a juntar as peças. Tem também o personagem valentão Harry Bowers, que mais tarde vai se tornar uma peça importante na influência do It. Aos poucos eles vão percebendo que aquilo que eles estão vendo não é coincidência. Todos parecem estar sendo alvo da mesma entidade, algo que escolhe suas vítimas explorando exatamente aquilo que mais as assusta. E o grupo finalmente se une com o propósito de encontrar e matar a criatura. A partir daí, o filme corta para vários flashes dos personagens adultos, cada um recebendo uma ligação de Mike Hellon, um dos membros do Clube dos Perdedores, que foi o único que nunca deixou Derry. E é ele quem dá a notícia. Ele voltou. E assim como nós prometemos, temos que nos unir novamente para acabar com isso de uma vez por todas. Esses flashes servem para a gente entender o enredo da história. Depois que cresceram e foram embora de Derry, todos praticamente esqueceram de tudo. Isso porque a coisa só aparece para crianças e parte da maldição é apagar essas memórias na vida adulta. E nessas lembranças rápidas a gente vê também o final da história de quando eles eram jovens e eles conseguem ferir a criatura e sobreviver. Aí sim, eles fazem um pacto de sangue prometendo retornar a Derry para acabar com ela de vez se ela ressurgir.
Um detalhe importante é que quando o Mike liga para eles, as memórias deles começam a voltar devagar, mas quando eles chegam em Derry novamente, eles lembram de tudo, o que reforça a ideia de que a própria cidade de Derry faz parte dessa maldição. E um ponto que sempre rende discussão são os efeitos especiais, que na época eram considerados criativos, mas hoje a gente vê quanto eles eram limitados. Muitas cenas que deveriam ser assustadoras acabam ficando meio engraçadas sem querer, isso porque o filme tentava mostrar algo muito maior do que a tecnologia da época permitia. E isso fica ainda mais evidente no final do filme, quando o grupo vai para o covil da criatura e lá a gente vê a forma verdadeira do Pennywise, que foi feita em stop motion, uma técnica que era utilizada para fazer efeitos especiais naquela época. Uma tentativa ambiciosa para a época e até ousada, mas que não combina com a grandiosidade da ideia de Stephen King para essa história. Fica claro que o filme queria entregar uma criatura cósmica, imensa, incompreensível até, mas o resultado fica meio confuso, sem nexo e bem falso. Nessa versão não existe praticamente nenhuma explicação sólida sobre a origem da criatura, a sua relação com o palhaço e por que ela assume formas tão diferentes. O filme não se aprofunda em de onde a criatura veio e nem tenta mostrar a escala real desse ser. E isso é algo que Stephen King mostra de uma forma muito mais complexa nos livros. Com isso, o filme entrega um vilão icônico e até cenas memoráveis, mas limitado pela tecnologia da época, que não consegue explorar a essência real do It. It faz parte de algo muito maior dentro do universo de Stephen King, o Macroverso. Ele faz parte de um panteão de entidades antigas e poderosas que aparecem espalhadas por várias obras do autor. E uma coisa legal é que várias dessas criaturas são inimigos naturais do Pennywise e vieram da mesma realidade que ele veio. E com certeza você já viu ele em outras obras de Stephen King. O próprio Stephen King já disse em entrevistas que as criaturas do filme O Nevoeiro, de 2007, e o demônio Talk, do filme Desespero, de 2006, fazem parte do mesmo universo. Ou seja, Pennywise não é o único ser do seu universo. Existe toda uma hierarquia de horrores. E essas criaturas são antagonistas dentro do mesmo ecossistema de monstros que o autor chama de Macroverso. Em 2017, o clássico renasce com força total. Dirigido por Andy Muschietti e com um orçamento de 35 milhões, o filme foi um sucesso de bilheteria e arrecadou mais de 700 milhões na sua estreia, se tornando assim o filme de terror com maior bilheteria de toda a história. Nesse remake, Pennywise foi interpretado por Bill Skarsgård, que trouxe uma personalidade totalmente nova para a criatura, bem diferente da de Tim Curry. Todo o figurino e maquiagem são totalmente diferentes da primeira versão. Ele foi baseado numa boneca vitoriana e com isso tornou o personagem muito mais estranho e muito mais assustador. E com a tecnologia atual, efeitos de CGI e efeitos de expressão facial digital, finalmente Pennywise pôde ser mostrado da forma que Stephen King queria. Distorcido, imprevisível, com movimentos inumanos e aquela boca lotada de fileiras de dentes afiados que virou tipo uma marca registrada do personagem. A história segue o mesmo enredo de base, mas o filme faz o que a versão original não fazia. Foca exclusivamente na fase das crianças, aprofunda muito melhor as suas relações, melhora a construção de Derry e explora as ilusões e os medos individuais de cada um com cenas muito mais intensas. Comenta aí se você gostou mais do Pennywise do Bill Skarsgård ou se prefere a versão clássica do Tim Curry. Para a gente entender melhor esse remake, a gente precisa lembrar de uma coisa importante. Pennywise não apareceu em Derry nessa história. Ele já estava ali muito antes de Derry existir. Segundo o universo criado por Stephen King, a criatura caiu naquela região há milhares de anos atrás, numa cratera onde futuramente seria a cidade de Derry. Quando os humanos chegaram naquele local, ele já estava lá, criando uma espécie de bolha sobrenatural que influencia tudo ao seu redor. No geral, essa primeira parte do remake entrega o que sempre faltou.
um terror mais visceral e um Pennywise que é assustador de verdade. Diferente da versão de 1990 que misturava os adultos e as crianças no mesmo fluxo da história, o remake tomou uma decisão muito mais inteligente, que é dividir tudo isso em duas partes. A primeira parte focou totalmente na história das crianças e só no capítulo 2 que a gente acompanha a história deles como adultos que retornam para a cidade de Derry, já com aquela sensação estranha de que existe algo que eles deveriam lembrar, mas não conseguem. A maldição de Derry funciona assim: quanto mais tempo você passa fora de Derry, mais a sua memória sobre ela desaparece. E somente quando eles se reencontram na cidade de Derry é que as suas memórias vão voltando aos poucos, e aí sim eles lembram de tudo. O filme também traz uma peça importante que tinha ficado em aberto: Harry Bowers. Antes ele era o valentão de Derry que infernizava lá o Clube dos Perdedores, mas ele também era a vítima do seu pai. E quando o Pennywise percebe o quanto a mente dele é frágil, começa a manipulá-lo. Já no primeiro filme a gente vê ele perdendo o controle totalmente ao ponto de matar o próprio pai. Depois ele cai dentro de um poço, de um esgoto, na tentativa de acertar um dos membros do Clube dos Perdedores, na tentativa de se vingar. No capítulo 2 a gente percebe que Harry não morreu ao cair naquele poço. Mostra ele saindo por um esgoto e voltando para casa. Chegando lá, ele é preso pelos policiais que percebem que foi ele que assassinou o próprio pai. Ele é levado por um sanatório onde fica internado por 27 anos sem nunca entender realmente o que aconteceu. Até que Pennywise reaparece para ele e, usando algumas ilusões, convence ele a fugir para se vingar do Clube dos Perdedores. E agora, como adultos, essas visões ficam ainda mais perturbadoras. O Pennywise utiliza não só monstros e sustos comuns, mas traz de volta os traumas que eles carregaram por décadas. Todos esses traumas individuais são explorados ao extremo pelo Pennywise para atingir cada uma das vítimas. Cada um é atacado pelo que mais teme. Não só porque o Pennywise é um demônio do mal, mas porque ele precisa causar o medo nas suas vítimas. É o medo que é o combustível dele. E o filme deixa isso claro desde cedo, até com algumas cenas mais trágicas. Por exemplo, um Stanley, que era um dos membros dos Losers, que quando recebe a ligação do Mike depois de adulto, não consegue lidar com o peso das lembranças que voltam. E antes de voltar para Derry, tira a própria vida. E é aí que o filme prepara o terreno para o confronto final. E lá os Losers descobrem o óbvio, que se o medo fortalece Pennywise, o que pode matá-lo é o oposto: a coragem. E é lá que o filme finalmente revela a forma verdadeira do It, que é um tipo de inseto gigante, mas na cena ele ainda mantém a cabeça de palhaço. Rich, um dos membros, tenta distrair a criatura. Pennywise vem ao seu encontro e é aí que o filme mostra um dos momentos mais grotescos da criatura. Pennywise abre a boca e a cabeça inteira, revelando sua boca cheia de fileiras de dentes super pontiagudos e enormes. E de dentro da sua boca, ultrapassando a sua cabeça, surgem as luzes da morte, pulsando como um núcleo vivo. Quando as luzes atingem o Rich, a sua expressão some, o olhar fica vazio e ele começa a flutuar. Todas essas cenas, incluindo a boca horrorosa do Pennywise, que lembra muito a boca do Demogorgon de Stranger Things, assim como várias outras referências que mostram que Stranger Things bebeu muito da mesma fonte de It, a Coisa. A cena do Rich flutuando com aquela expressão vazia e os olhos opacos são exatamente iguais às cenas da Max flutuando depois que o Vecna pega ela. Além disso, diversas outras cenas durante o filme lembram muito a trama de Stranger Things. A cena do valentão que persegue o grupo de nerds, o próprio grupo de nerds que se tornam os protagonistas do filme e resolvem o problema, a própria ambientação que é passada em uma época mais antiga. Enquanto isso, Stanley é atacado e empalado pela criatura. Uma das cenas mais tristes e trágicas da história. Então todos eles se reúnem para fazer um bullying pesado com Pennywise e tentar diminuir ele. E isso funciona. Pennywise começa a sentir medo, perder presença, tamanho e força. O grupo intimida Pennywise e o encosta na própria parede com um bullying pesado. Pennywise perde tamanho, mostra aquela cara de medo e pânico.
e assim ele perde todas as suas forças. Um dos membros consegue arrancar o seu coração de dentro do seu corpo intimidado e assim ele morre. Em 2025 estreou na HBO Max a série Bem-vindos a Derry, que conta a história da origem do Pennywise e também de eventos que aconteceram antes do primeiro filme. Mas logo percebemos que não há grandes mudanças na receita. Os personagens são praticamente os mesmos. Apesar de serem outra história, outro tempo, nós temos a mesma turminha de nerds que enfrentam esse mal. Cada um com traços muito parecidos com o que vimos nos filmes. Não há grandes mudanças na fórmula, mas algumas cenas se destacam, principalmente as ilusões muito bem feitas, cheias de sangue e momentos de terror muito bem construídos. Na primeira cena do primeiro capítulo já deixa isso bem claro. Segue a mesma receita. Uma criança é atacada pelo It e desaparece, seguindo a mesma lógica do filme, onde o George é atacado e também desaparece. Depois disso, o grupo se reúne para fazer uma investigação e tentar entender e encontrar o Matt, que é a criança da série que desaparece. Igualzinho nos filmes, onde o grupo dos losers se reúne e tenta entender e encontrar o George, que desapareceu também na primeira cena. Mas assim como no filme, a cena é muito bem feita e muito bem construída, aterrorizante. Na cena, o garoto Max está como clandestino em um cinema. Ele é descoberto e sai correndo. No caminho, ele pega carona com uma família aparentemente normal, só que tudo se revela uma ilusão do Pennywise. Dentro do carro, Matt passa momentos meio esquisitos com essa família. Tem um garoto que fica soletrando palavras sem parar. Em um dos momentos, ele fica com a cara do Pennywise, com aqueles olhos tortos. Tem uma adolescente que provoca o Mac mexendo em umas comidas meio nojentas e é uma mulher grávida que provoca um momento bem estranho. De dentro dela nasce um bebê monstro que voa dentro do carro e a família parece achar isso normal, até que o bebê ataca o Mac. Apesar das semelhanças, a série tem a premissa de contar mais a fundo a origem da coisa, que nos filmes só é citado sem muitas explicações. Nos primeiros capítulos a gente vê vários momentos das ilusões causadas pela coisa muito bem feitos, mas o It ainda não aparece. A história vai sendo construída mais para a gente conhecer melhor os personagens. Até que no capítulo 4 o jogo muda um pouco e a história passa a ser voltada mais para a origem do It. No capítulo, a série volta para a infância dele e mostra como ele e uma amiga, uma menina indígena, brincavam próximos a uma floresta. Durante a brincadeira, a menina avisa ele que ele não pode entrar na floresta, mas ele não escuta e entra dentro da floresta. E é lá que ele tem o primeiro encontro com a criatura. A cena é intensa. A criatura usa um medo do garoto, que era um velho que ele tinha visto em uma atração de um circo dos horrores que estava na cidade. Na cena, dentro do Circo dos Horrores, ele entra em um local e escuta uma voz que chama ele para perto. Ele se aproxima e aí sim ele vê esse velho que se mostra sem olho e super assustador. Ele sai correndo de medo até que lá na frente ele encontra seu pai e vai embora, mas o susto ficou na mente dele. Na cena da floresta, essa criatura se aproxima e começa a persegui-lo. E aí ela começa a crescer e se transforma em uma criatura gigante, como se fosse um animal. A menina então o guia para fora da floresta e ela avisa ele que a criatura não pode sair daquele espaço. E é assim que ele se salva. Voltando para o presente, a gente vê os dois adultos e se reencontrando, e isso conecta a infância deles à história atual. Até esse momento, Pennywise não aparece nenhuma vez. As ilusões são baseadas nos medos e traumas das crianças, mas isso é uma construção de cena de suspense muito usada no cinema. Vai trazendo aos poucos aquele suspense até finalmente aparecer a criatura. A primeira temporada de Welcome to Derry se encerra com um dos finais mais épicos da atualidade. O que começa com mistério e expectativa termina em um dos desfechos mais fortes e perturbadores do universo de It. O que parecia apenas construção vira payoff e o terror finalmente se revela. Welcome to Derry não é só uma expansão desse universo, é a confirmação de que esse terror ainda tem muita coisa para mostrar. Embora algumas cenas pareçam meio repetitivas, como a mesma fórmula dos filmes, para quem é fã, a série é sólida. Welcome to Derry é uma continuação do legado de Stephen King, que mesmo sem se reinventar, cumpre bem o seu papel.
Mas e você? Já conhecia a verdadeira história de Pennywise? E sabia das outras entidades que fazem parte do universo de Stephen King? Os parentes do It? Conta pra gente nos comentários se você já conhecia alguma dessas entidades, se já conhecia a origem do It a Coisa e se gostou de conhecer mais algumas curiosidades desse universo de terror. Se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo novo, já deixa o seu like para ser um verdadeiro apoiador Nerd Infinito, porque aqui nós vamos continuar desenterrando esses clássicos insanos do cinema. Te vejo no próximo vídeo. Valeu!